A Alemanha chega com uma vantagem para essa Copa do Mundo, porque apesar de eles serem uma seleção muito grande, ninguém vem colocando os caras como favoritos, não tem uma pressão tão grande sobre eles, mas é possível que essa seleção seja um pouco subestimada, porque se tu olhar a escalação dos caras assim, realmente é um ótimo time. E hoje, cara, foi uma atuação perfeita, porque assim, beleza que é Curaçao, tá uma seleção muito pequena, estreando em Copa do Mundo, aquela coisa toda, mas a Alemanha mostrou um estilo de jogo muito interessante, com todos os jogadores basicamente indo bem durante a partida, ganhando confiança para a Copa do Mundo e ainda por cima fazendo uma coisa que muitas outras seleções não fazem, que os caras abriram 2-1, 3-1, 4-1, continuaram indo buscando cada vez mais gols, até chegar nesse famoso e desgraçado placar de 7-1. Então a Alemanha não tirou o pé do acelerador e foi buscar o máximo de gols que eles poderiam fazer. E começam a Copa já de uma forma muito positiva. Isso significa alguma coisa? Não necessariamente. Vocês vão lembrar que na Copa de 2022, até fui buscar aqui, ó, para não ter erro, né? A Espanha começa aquela Copa metendo 7-0 na Costa Rica e depois não ganha mais nenhum jogo, né? Porque empata com a Alemanha aqui, perde do Japão, quase é eliminada na fase de grupo, vocês lembram? E depois cai para Marrocos nas oitavas de final. Então o que vai acontecer com a Alemanha? Não sei. Pode ser que esse 7-1 não represente que os caras vão longe na Copa nem nada, mas deu sinais muito positivos com jogadores aí como o Brown, o Imecha, o Musiala, o Wirtz, o Havertz, o Kimmich, o Undav, fazendo excelentes partidas. Tem tanta coisa pra falar que eu vou ter que ir mais rapidinho, né? Mas no começo do jogo, o Wirtz coloca essa bola para o Imecha, que chega e dá uma chapada no canto do gol para fazer 1-0, bem cedinho, né? O Curaçao não conseguiu resistir nem por 10 minutos, foi coisa de 5 ali, tomaram, né? E o Imecha tava com muita disposição para chegar no ataque e muita confiança. Depois desse gol, ele tenta mandar mais um balaço, cara, isso aqui foi um míssil absurdo que ele mandou, que passou raspando a trave, quase que ele fez o 2-0 logo depois de fazer o primeiro, né? Isso aí era 8 minutos, o cara tava com muita confiança. E o time da Alemanha criando chances em profusão, pelos dois lados, mas principalmente pelo meio. Isso aí que eu achei muito interessante, né? Porque o Sané do lado direito puxa pro meio pra canhota, o Wirtz do lado esquerdo puxa pro meio, o Imecha vindo da volância pro ataque pelo meio, o Musiala por ali, todo o jogo da Alemanha se concentrando bastante numa região central que geralmente é difícil tu criar se o time adversário tá se defendendo mais compacto, mas a Alemanha tava conseguindo com toques curtos, tabelinhas, enfiadas de bola, fazer acontecer, né? Achei muito interessante. Essa aqui, por exemplo, é uma bola que vem para o Sané, um cara que destoou bastante da Alemanha na partida, porque embora ele tenha se colocado em posições boas por vezes durante a partida, como nesse lance, né? Ele tava tecnicamente muito mal, errando finalizações, errando coisas simples, assim, de uma forma que às vezes tu até se pergunta o que o Sané tá fazendo na seleção da Alemanha em 2026, cara. Mas ele sai na cara do gol, acaba mandando no cantinho e a bola bate no zagueirão, né? Não entra. Tem essa bola do Wirtz que ele tava jogando muito bem, na minha modesta opinião. O Wirtz tava com uma confiança que talvez em alguns momentos no Liverpool a gente não viu. Dando corta-luz, driblando, pedalando. Essa aqui foi uma boa jogada de ponta mesmo, que ele puxa pro meio e dá uma chapada. A bola não passa tão longe do gol assim, né? E no minuto 19 tem a primeira finalização de Curaçao pro gol. Cara, foi muito longe do gol, tá? Tipo assim, saiu uns 5 metros pra cima, mas eles chegaram no ataque, uma vez. E vale ressaltar, cara, Curaçao é a menor seleção da história das Copas do Mundo, tanto em território quanto em população. É óbvio que eles têm uma história bem curiosa, porque tem um jogador de Curaçao, né, que nasceu em Curaçao, os outros são da diáspora, né? São jogadores que nasceram, cresceram na Holanda, mas que têm famílias de Curaçao e assim pegaram a naturalização para defender a seleção de Curaçao, mas mesmo assim eles são bastante fracos, não tem experiência nenhuma em Copa do Mundo, fizeram uma ótima eliminatória, mas num nível abaixo, né? Não é uma eliminatória europeia, nem da América do Sul. Tudo isso para dizer que, pô, chegar no ataque contra a Alemanha já é uma vitória, meter um gol contra a Alemanha, com certeza é uma vitória, cara. Tu pode ter certeza, assim, tenho quase certeza, né, que os caras estão comemorando lá marcar um gol. Eles não estão tristes pelo 7-1. Claro que o placar é elástico, dá um gostinho amargo, mas esse gol aqui já é histórico, né? A bola vem, o Schlotterbeck corta, mas corta mal, aí vem a finalização do camarada ali, o Schlotterbeck trava de novo, só que ele dá azar que a bola sobra com o Comensenia, que finaliza e assim o Neuer tava na jogada. Só que o que aconteceu foi que a bola bateu no joelho do Kimmich, acho, né? E deu uma rebatida assim, saiu do controle do Neuer. E assim Curaçao marcou o seu primeiro gol na história das Copas do Mundo. Fica aqui o jabá pra você seguir a gente lá no Eurofuteiros no Instagram, beleza? Nesse momento teve essa cena aqui, sinistra, né? A Alemanha fazendo a pausa técnica ali, com uma cena que parecia meio crise, né? Todo mundo se reunindo, 1-1 contra Curaçao, aquela tensão no ar. Mas no final das contas os alemães deslancharam muito, né? Tem essa outra bola que entra pro Sané,
que ele pega muito mal na bola, cara. A bola bate no zagueiro, né? Mas se não batesse, essa bola ia sair a milhas do gol de distância, finalizou muito mal. Mas daí saiu o gol da Alemanha numa bola aérea, cobrança de escanteio do Brown na cabeça do Schlotterbeck, que faz o movimento vindo mais aqui de trás, se posicionando mais na frente, né? Chegando antes dos marcadores ali e cabeceando bonito. Ele já tinha tido uma chance de cabeça antes que o goleiro tinha catado. E aqui ele fez o 2 a 1 para dar um pouco mais de tranquilidade para a Alemanha. A partir daqui os caras começaram a achar o jogo mais tranquilo. Aquele pequeno momento ali que o Curaçao conseguiu sair para o ataque ficou por aquilo ali mesmo, né? Teve finalização aqui do Pavlovic, que um cara tirou com a bola já a caminho do gol. Teve o pênalti que o Enmesh entra na área, sofre um carrinho e, cara, assim, pega na canela dele, mas foi muito, muito, muito de leve, né? Ele claramente escolheu cair aqui, mas ao mesmo tempo o juiz, não sei se tem muito que ele possa fazer, porque pegou, só que foi uma pegadinha de leve, né? Uma raspadinha ali. E aí o Kai Havertz dá aquela batida de penal meio com aquela paradona assim, né? Depois saiu o gol do Musiala. O Musiala é um cara que era uma incógnita pra mim nessa Copa do Mundo, porque o talento dele é absurdo, isso aí ninguém duvida, né? Mas ele vem já desde o Mundial de Clubes, quando ele sofreu aquela lesão, com um tempo parado muito grande, depois voltou pro Bayern de Munique e nunca conseguiu ser mais aquele Musiala que a gente esperava dele. Então eu não sei exatamente como é que vai ser a Copa do Mundo dele, né? Mas ele acho que ele fez uma boa partida até, e teve esse momento em que o Kimmich manda a bola, e ele de primeira basicamente, né, chega assim e manda ela cruzada pra fazer um golzinho em Copa e ganhar um pouquinho de confiança aí, é um cara que realmente tá precisando depois de um ano muito difícil na sua carreira, e fazer o 4 a 1 pra Alemanha. Depois no segundo tempo, acho que Curaçao perdeu um pouco daquela mobilidade que eles estavam tendo, daquela gana, daquela vontade de repente tentar equilibrar as coisas ali, e ficaram um pouco mais passivos. A Alemanha conseguiu controlar muito mais o jogo. Teve momentos em que a Alemanha ficou assim com a posse de bola o tempo todo, fazendo toques bem curtos, assim, mantendo a posse, deixando o Curaçao correr atrás da bola, que tava meio triste pra nós, torcedores de underdogs aí, né? Tem mais essa bola do Enmesh que ele entra na área e consegue finalizar sem ângulo, mas o goleirão vai buscar. Mais uma do Sané, essa aqui é imperdoável, cara. Vem um lançamento fenomenal do Jonathan Tah. O Sané faz um domínio maravilhoso, meio que com a parte de fora do pé. E na hora de finalizar, cara, o gol na frente dele assim, ó. Assim, aquele tamanho daquele gol assim, velho. E o cara consegue errar, cara. Ele não manda nem no gol, nem no goleiro, nem nada. Ele manda pra fora direto. É meio lamentável. O Sané, ele destoou muito. Todos os jogadores da Alemanha, tecnicamente, assim, muito bem. E o Sané sempre errando alguma coisa. É esquisito que ele esteja jogando essa seleção ainda. Aqui saiu o gol do Nathan Brown, né? Um lateral esquerdo do Frankfurt, que é muita bola. Vai parar em time grande em breve, com certeza absoluta, né? O Wirtz faz jogada da ponta pro meio, coloca pro Undav, que tinha acabado de entrar no lugar do Musiala. E é interessante pensar que o Nagelsmann não viu o Undav no lugar do Havertz como centroavante, sim no lugar do Musiala jogando junto com o Havertz. E isso funcionou muito bem, né? Ele dá só um toquinho aqui, foi brilhante, cara. Ele entrou, deu só um toquinho. E o Nathan Brown parece que poderia estar impedido, mas ele tá em posição legal aqui. E de primeira, com a perna ruim, a perna direita, ele manda uma chicotada ali, um semi-voleio, digamos assim, pra fazer o 5 a 1. Muito jogador da Alemanha saindo desse jogo com gol, com assistência, né? E no caso do Brown foi um de cada. Aí vem o gol do Undav, que é mais uma vez esse momento em que a Alemanha tava assim, trocando passe com muita calma. Aí vem enfiada de bola aqui para a passagem do Havertz, né? Que se movimenta para a linha de fundo, faz o passe, ele erra um pouco o cruzamento, mas a bola acaba caindo com o Kimmich, que tava chegando ali por trás. O Kimmich pega, sai na cara do gol e toca para o meio aqui, onde o Undav nem pega tão bem na bola, mas ele acaba conseguindo finalizar e converter aí, fazendo gol na sua estreia em Copa do Mundo, né? Tá de parabéns o cara. Tem essa informação de que ele meteu 7 gols nos últimos 7 jogos pela seleção alemã. Não é pouca coisa, o cara está em ótima fase. Inclusive, depois vem o 7 a 1 no momento em que o Goretzka, que tinha entrado no meio campo ali, né, dá um carrinho pra roubar essa bola. A bola fica com um Davi e ele manda uma bola enfiada perfeita para o Kai Havertz, que eu acho também que dos jogadores de frente da Alemanha, fora o nosso querido Sané, ele foi o menos bom. Minha modesta opinião, certo? Agora, tu não tem como negar que esse cara é clutch e chegando na frente do goleiro, ele geralmente não treme, né? Ele deu uma cavadinha perfeita aqui depois da enfiada de bola do Undav para fazer o 7 a 1. Undav, vale ressaltar, esse aqui é um quadro que a gente tem lá no nosso Instagram chamado Eurarquia, em que a gente conta as participações diretas em gols dos jogadores da temporada, gols mais assistência, certo? E vocês podem ver que o Undav ficou em 9º lugar na temporada, com 39 participações diretas em gol. Em termos de números, só tiveram 8 jogadores na Europa com desempenhos acima dele. Então ele é um cara que chega numa fase excelente, tinha toda a cancha para ser titular, inclusive. Eu acho até esquisito que não seja, né, pela fase que ele tá. Hoje, com 30 minutos em campo, o cara deixou 2 assistências perfeitas, né, uma enfiada de bola fantástica e uma deixadinha inteligentíssima, e ainda meteu o gol dele. 3 participações em gol em coisa de 30 minutos. Esse cara tá pedindo passagem, né? E aí então foi vez de Curaçao tomar o 7 a 1 famoso, né, rapaziada? Tu pode ver que nas estatísticas, gols esperados 3,91 da Alemanha,
né? 26 finalizações, 12 certas, 6 grandes chances. Realmente foi uma partida excelente dos alemães, que acho que quando a gente fala de favoritismo, eles parecem estar correndo um pouco por fora. Eu não coloquei a Alemanha em nenhum momento como uma das favoritas para mim na Copa do Mundo, mas essa primeira impressão é muito boa. Agora, é Curaçao, tem que ter isso em mente, né? Uma seleção que bem possivelmente vai perder os 3 jogos, ainda que achei que os caras foram guerreiros. Teve um momento no primeiro tempo ali em que eles estavam conseguindo segurar, meteram um golzinho histórico deles e fizeram bonito, tá? Acho que deram orgulho pro país deles lá, apesar desse maldito e amaldiçoado placar aí, beleza? Se você não for inscrito no canal ainda, te convido a se inscrever e acompanhar a Copa do Mundo comigo. Hoje ainda tem mais 2 jogos, tá? O terceiro, que é Suécia contra a Tunísia. Eu vou ter que pular pra poder gravar outra coisa, mas a gente se vê em breve, beleza?